Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Record Entrevista de hoje. Prazer estar juntinho com você nessa manhã de domingo. Obrigada, Nelson Júnior. Agora a gente segue por aqui com o nosso Record Entrevista. Hoje vamos falar sobre um assunto que gostaríamos de não noticiar, mas infelizmente no nosso jornalismo é algo que falamos quase diariamente: a violência contra a mulher. E claro que esses fatos revoltam a maioria da população. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nosso estúdio a promotora de justiça que atua no campo da violência doméstica em Rio Preto, a doutora Heloísa Gaspar Martins Tavares. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda e obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço. Bom dia. Doutora, antes da gente começar a falar sobre esse assunto que realmente revolta não só nós mulheres, como a família brasileira, né? Vamos falar um pouquinho primeiro da doutora, da sua carreira, como você chegou aqui em São José do Rio Preto. Bom, eu sempre atuei ao longo do meu cargo como promotora de justiça na área criminal, praticamente todo o período da minha carreira. Mas nos últimos anos, digamos assim, nos últimos 10, 12 anos para cá, foi quando trabalhar com violência contra a mulher começou a me incomodar. Porque trabalhando com a criminalidade, eu trabalho com todos os crimes. Sim. Roubo, tráfico, furto, estelionato, homicídio. Eu era promotora do júri na comarca que antecedeu São José do Rio Preto, era Catanduva. Mas o crime de violência contra a mulher era um crime que começou a me incomodar, enfrentar esse crime, trabalhar com o processo penal envolvendo o crime de violência contra a mulher. Eu me lembro até que eu já morava em São José do Rio Preto e eu viajava todos os dias para Catanduva. E o juiz ele separava uma tarde por semana para processos, para as audiências do crime de violência contra a mulher. E eu lembro que era o dia que eu ia angustiada. Era o dia que eu sabia que seria uma tarde difícil, que envolve crimes difíceis de atuar. Porque em todos os demais crimes, a vítima, nós temos uma vítima colaborativa, né? A vítima do roubo, do furto, ela colabora com a justiça, com o Ministério Público, ela quer a punição do agressor. E na violência contra a mulher, nem sempre. Né? Nos demais crimes, ela vai com sangue nos olhos ser ouvida. E na violência contra a mulher, ela ia com lágrimas nos olhos, porque ali ela coloca no banco dos réus o seu parceiro, ou ex-parceiro, ou alguém que ela teve alguma relação de afeto, ou o pai dos seus filhos. Então, é uma vítima diferente, é uma situação diferente que a gente vive ali. E isso me deixava angustiada, porque eu percebia que essas mulheres elas se sentiam culpadas em colocar ali essa pessoa que, de alguma maneira, ela teve alguma relação de afeto no banco dos réus. E, doutora, você acha, assim, isso sempre te incomodou? E, assim, para você atuar nessa área, como você vê a mulher? A sociedade, hoje em dia, ainda culpa a mulher por ela sofrer essa violência? Sem dúvida nenhuma, não é só a sociedade, as mulheres também em si, isso a gente percebe até nas declarações dela nas audiências criminais. A culpabilização da mulher é um fenômeno histórico que foi construído ao longo da humanidade como uma mulher responsável por quase tudo que acontece na sociedade, desde a educação do filho até da violência que ela sofreu. É como se ela fosse responsável pela violência sofrida, como se ela fosse responsável pelo estupro que ela sofreu. Tanto que quando uma mulher é estuprada, a primeira pergunta que as pessoas fazem, que roupa ela estava usando, o que ela estava fazendo, como ela estava se comportando, em que lugar ela estava. Então, as pessoas, do modo geral, julgam as mulheres, culpam as mulheres pela violência sofrida. E isso não é uma percepção subjetiva, é algo real. Tanto que, segundo uma pesquisa do Datafolha, 30% da população acredita que realmente é culpa da mulher, o estupro que ela sofreu. Que se a mulher ela usa uma roupa provocativa, ela não pode reclamar se ela vier a ser estuprada. E a mulher que se dá o respeito, ela não é estuprada. Então, segundo essa pesquisa, de 30% a 40% da população, a mulher ela tem condições de evitar a violência sofrida. Então, com isso, ela se culpa se ela vier a ser vítima de um crime. Eu lembro de um caso que me chamou muita atenção, que eu falo que foi a minha virada de chave na atuação do combate ao crime contra a violência contra a mulher. Eu estava numa audiência criminal, um casal jovem estava trabalhando o dia todo, chegou em casa à noite e ele estava muito cansado, ele deitou para descansar. E a mulher, ela tinha que
limpar a casa, fazer comida, ela tinha que lavar roupa, todos os afazeres domésticos e ele deitado descansando. E ela, com a vassoura que limpava a casa, ela cutucou o companheiro: me ajude a limpar a casa, a terminar os afazeres domésticos. Ele se irritou e quebrou a vassoura no corpo daquela mulher, espancou a mulher com a vassoura. E no dia da audiência, isso já tinha passado mais de um ano, ela já tinha reconciliado com o companheiro, e ela chega lá cheia de lágrimas nos olhos e dizendo: doutora, de fato ele me agrediu, mas na verdade a culpa foi minha, porque eu incomodei o meu companheiro enquanto ele descansava. E a senhora sabe como os homens são, eles não gostam de ser incomodados enquanto eles descansam. Ela se culpou. Então a culpa foi minha. Então, quando eu escutei aquela declaração, eu fiquei indignada, aquilo mexeu demais comigo. E principalmente porque eu estava na audiência, num ato solene, litúrgico, eu não podia ali conversar com aquela mulher, porque a minha vontade era pegar essa mulher no colo. Foi aquele dia que eu entrei no meu gabinete e falei para a minha oficial de promotoria: a partir de hoje, todas as medidas protetivas que chegarem aqui na promotoria, você vai notificar essas mulheres e eu vou conversar com todas elas. Então, todos os meses, a partir de então, passei a fazer reunião com essas mulheres, marcava uma data para todas irem lá na promotoria, e eu conversava com essas mulheres sobre o ciclo da violência, sobre sinais da violência, sobre os direitos da mulher, sobre o que é a protetiva, enfim. E eu senti uma mudança, a percepção minha, houve uma mudança nas declarações dessas mulheres, né? Elas se sentiam mais fortalecidas ao ter ali o Ministério Público ao lado, a conhecer os seus direitos, etc. Há quantos anos, doutora, que você atua somente nessa área de violência contra a mulher? Há quantos anos essa virada de chave, como você disse? Olha, essa virada de chave, como eu disse, foi uns 10, 12 anos atrás, que eu estava numa outra comarca, que eu era promotora criminal, com todos os crimes. Então, mesmo atuando em diversos crimes, eu passei a ter uma atuação mais específica, debruçada na violência contra a mulher. Eu comecei a atuar com políticas públicas, foi aí que eu entendi, na prática, que apenas atuando com política criminal eu não ia ajudar na solução desse problema, eu precisava trabalhar por fora. E eu não era promotora exclusiva de violência contra a mulher. Há 4 anos foi criada a vara, aqui em São José do Rio Preto, específica de violência contra a mulher. Quando criou a vara, criou o cargo do Ministério Público correlato. Eu me inscrevi e consegui remoção para São José do Rio Preto. Então, há 4 anos eu tenho uma atuação exclusiva no enfrentamento à violência contra a mulher aqui na comarca de São José do Rio Preto. E aí, a partir de então, minha vida, diariamente, 24 horas por dia, é atuar no enfrentamento à violência contra a mulher e principalmente com políticas públicas, que é efetivamente o que eu aposto, o que eu acredito que está aí a solução do problema. E, doutora, só para as mulheres e a população em geral entender um pouquinho como é o trabalho do MP, do Ministério Público, através dessas denúncias de violência contra a mulher. Hoje temos essa parte especial aqui em Rio Preto, mas como tudo começa, doutora? Só para as mulheres entenderem que a lei está do lado da gente, que está do lado da mulher, porque a mulher não é culpada. Ela não pode se sentir culpada, que foi isso que te levou a essa defesa das mulheres e também, claro, incriminar quem faz essa violência, né? Exatamente. As denúncias de violência contra a mulher, normalmente elas dão entrada pela Delegacia de Defesa da Mulher, pela DDM, onde tem, senão uma delegacia comum. E aí é feito o pedido de medida protetiva e vai para o Ministério Público. E a partir de então nós passamos a acompanhar essa medida protetiva, porque o enfrentamento à violência contra a mulher, ela tem 3 frentes: proteção, prevenção e repressão. Então, depois que aconteceu, já não temos mais a prevenção primária, digamos assim, mas aí a gente passa a trabalhar com proteção a essas mulheres por meio da medida protetiva, que ela não se limita apenas e tão somente à proibição de contato, ao afastamento do lar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que medida protetiva é só proibição de contato. A maioria não é pensa, isso. Né, isso é muito pouco. Em muitas situações, isso não basta. Aliás, afastar o agressor do lar pode tornar até mais grave para a mulher, porque aí ele sai de casa, quem assume a responsabilidade da despesa da casa, cuidado com as crianças. Então, tudo isso o Ministério Público trata dentro da medida protetiva, visando proteger essa mulher, acionando a rede para acompanhar essa mulher no aspecto social, no aspecto psicológico, jurídico também. A gente aciona a Defensoria Pública em algumas situações em que precisa, que tem reflexos, né, na seara da família. Pensão alimentícia, a gente pode fazer esse pedido através de medida protetiva.
Enfim, são várias as medidas que existem dentro desse arcabouço da medida protetiva e o Ministério Público que atua ali. Bom, e para essas mulheres entenderem um pouco mais, a gente vai dar uma paradinha agora. Nós vamos para o segundo bloco, onde eu vou pedir para a doutora explicar um pouco mais sobre essas medidas e sobre o trabalho também que vocês fazem de prevenção. Porque, como você disse, existe a violência, mas a prevenção e o trabalho que vocês da Justiça, junto com a sociedade, podem fazer, pode salvar vidas e diminuir muito esses índices que ainda são assustadores, principalmente aqui em São José do Rio Preto também, né, doutora? No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre isso. Não saia daí, o Record Entrevista de hoje volta já. A entrevista de hoje já está de volta e a gente está falando sobre violência doméstica, a violência contra a mulher, que é algo revoltante e que infelizmente noticiamos quase diariamente. Aqui comigo no estúdio, a promotora de justiça que atua nesse campo da violência doméstica em Rio Preto, a doutora Heloísa Gaspar Martins Tavares, que no primeiro bloco falou o porquê ela se interessou por esse vasto campo onde tem a violência doméstica contra a mulher. E assim, nesse segundo bloco, a doutora vai explicar um pouco mais quais as medidas preventivas, porque o que o Estado quer é a prevenção, né, doutora? Não deixar que essa violência aconteça. E quando a gente fala a palavra violência, não é só a violência física. Muitas vezes a violência psicológica mata também, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive a violência, na maioria dos casos, das vezes, ela começa com a violência psicológica, né? O agressor elimina a capacidade intelectual da mulher. Muitas vezes acontece através até de brincadeiras, né? Como você não sabe fazer nada, você não é uma boa mãe, você não cozinha bem, procura diminuir a mulher na sua condição feminina. Então, é sempre por aí que começa, minando o intelectual, o emocional dessa mulher. Até que chega num ponto, quando ela já não tem mais condições de reagir, é que existe uma violência, a escalada da violência e acaba chegando na agressão física, e até mesmo no feminicídio. Doutora, quando essas mulheres chegam até você para a reunião, que a gente vai falar inclusive que agora essa reunião está estendida a várias mulheres, que vocês estão atendendo muito essas mulheres que procuram vocês no Ministério Público, mas assim, quando ela chega pela primeira vez conversar com a doutora, primeira coisa que ela fala às vezes, ele me empurrou, mas ele estava nervoso, isso é violência? Elas chegam a perguntar isso para a doutora? Na verdade, elas nem perguntam, elas já afirmam. Elas dizem, eu não fui agredida, ele não me bateu, ele só me empurrou. Então, como se o empurrão não fosse uma agressão. Ou, mas eu é que provoquei, eu fui para cima dele, porque às vezes ali no desentendimento entre o casal, na briga do casal, ela de fato vai para cima do companheiro. Só que aí, obviamente, ele reage com uma violência muito maior, desproporcional e que não justifica aquele comportamento. Mas ela procura justificar dizendo, não, mas eu que comecei, eu que provoquei. Como se aquilo legitimasse a agressão que ela sofreu. Então, elas nem perguntam, elas já chegam afirmando, né? Doutora, eu quero que arquive o processo, eu não quero mais o processo, porque na verdade eu que provoquei, a culpa é minha, ele não tem culpa de nada, enfim. É aí que a gente precisa trabalhar, né? Na conscientização das mulheres a respeito do que é a violência, né? Desses sinais da violência que antecedem a violência mais grave em si. Porque quando chega naquele momento em que o homem, ele diz, perdi a cabeça, ali nós já perdemos, ali já fracassou. Então, nós precisamos trabalhar antes, na conscientização desses homens. Quais os comportamentos que desencadeiam essa violência mais grave? E doutora, por exemplo, esse homem, às vezes, ele é reincidente. Ele já agrediu uma ex-namorada, uma ex-companheira. Só que quando a mulher atual dele fica sabendo, a primeira coisa que ele fala, não, mas eu não a agredi. Ela me provocou, ela que foi lá e me processou, a culpada é minha ex.
e a atual acaba acreditando. Acredita, e ela defende isso com unhas e dentes. Inclusive, nós temos casos de mulheres atuais que são testemunhas de defesa desses homens, para dizer que ele não é agressivo, que ela que é, entre aspas, a louca, ela que teria provocado tudo aquilo, porque esse também é um outro obstáculo, né, que a gente enfrenta quando se trata de violência contra a mulher, é o perfil do agressor. Os homens que agridem as mulheres, eles normalmente têm um perfil de bom moço. É uma pessoa aparentemente equilibrada, ele tem vários amigos, ele é uma ótima pessoa no ambiente de trabalho, ele é uma pessoa bacana, todos gostam dele, e ela já tem o perfil, justamente por sofrer a violência psicológica, de ter menos equilíbrio na relação do casal. Então, aí ela é tratada como louca, como desequilibrada, tá vendo? Então, ela é a culpada, ela é que provocou, porque ele não. Ele é uma pessoa centrada, ele é uma pessoa do bem, todos gostam dele. Então, esse acaba sendo um outro obstáculo e, de fato, isso faz com que as novas companheiras, novas parceiras, não acreditem que ele tenha sido violento num comportamento, num relacionamento anterior. Ou seja, o bom moço se faz de coitadinho para se esconder essa parte que ele é agressor. E nós estamos falando de todas as camadas sociais, né, doutora? A violência, ela não se esconde na casa mais simples, ela se esconde no bairro de luxo de alto padrão também, né? Exato, a violência contra a mulher, ela é muito democrática, ela acontece em todas as camadas sociais, de fato. O que acontece na prática é que, para a gente, chega mais casos de pessoas com menos condições financeiras e menos condições sociais, porque as pessoas mais abastadas financeiramente têm vergonha. Que esse Sim. também é um outro obstáculo grande no enfrentamento à violência contra a mulher. Normalmente a mulher, quando ela tem uma condição social mais elevada, nem a melhor amiga, nem as pessoas da família sabem a violência que ela sofre dentro de 4 paredes, dentro da casa dela. Então, aí quando chega numa situação mais grave, quando ela de fato é agredida e fica com a agressão aparente, né, que é aquele tal olho roxo, agressão física aparente, que aí as pessoas percebem que ela foi agredida, fica até difícil de acreditar que aquele bom moço ajuda daquela maneira, e ela nunca reclamou do comportamento dele. Às vezes são casais que vivem 10, 20 anos nesse relacionamento e ela se mantém em silêncio num relacionamento abusivo e violento por vergonha de pedir ajuda. E doutora, algo também que acontece muito, as filhas de mulheres agredidas, às vezes passam também por tudo que viu a mãe passar e acontece com elas também, porque ela viu a mãe escondendo. E isso acontece também com famosas. A gente vê muito na mídia também a famosa que só consegue falar quando já foi agredida, quando não aguenta mais, que é o caso que nós tivemos recentemente da Ana Hickman e de outras famosas também. Então, isso é sempre muito recorrente, né? Exatamente, isso acontece até de maneira inconsciente, essa repetição de comportamento, porque a menina, ela inconscientemente, ela aprende que ela deve suportar aquele tipo de comportamento. Então, ela tende, inclusive, a se apaixonar, a se interessar por homens que a tratem como o pai ou padrasto, aquele perfil que ela teve de relacionamento, aquele homem tratou a mãe. Então, ao contrário do que muitos pais fazem, eu vejo em rede social dizendo, não, eu trato muito bem a minha filha para ela saber como é que um homem trata uma mulher. Só que essa relação não é relação de homem e mulher, é relação de pai e filho. Então, não vai surtir esse efeito que esse pai tanto deseja. O que vai surtir efeito na vida dessa menina é como o pai trata a mãe, ou como o pai trata a atual companheira dele. É esse exemplo de relacionamento que surte um efeito positivo na vida da criança. E o homem tende a ter esse comportamento também violento contra a mulher e até contra a própria mãe, quando ele se torna adulto, porque no inconsciente dele ele aprende que mulher deve ser tratado dessa maneira, com desprezo, com humilhação e com violência. Porque ele viu o pai tratando a mãe dessa maneira. Exatamente. E se a mulher não trouxer, a mulher e o homem não trouxer aí esse comportamento que é inconsciente na sua consciência, ele tende a reproduzir esse comportamento diversas e diversas vezes. Então, o nosso objetivo, quando a gente trata de prevenção, é justamente romper esse ciclo e essa repetição de comportamento.
Doutora, e como essas mulheres podem buscar essa ajuda através do seu trabalho e do Ministério Público? A maneira mais prática e o que tem acontecido e realmente é mais eficaz é através mesmo da medida protetiva. Ela pode ser pedida no próprio Ministério Público, ela pode me procurar, a gente pode fazer o pedido, ou pode ser, como eu já havia dito, através da Delegacia de Defesa da Mulher. E dentro da medida protetiva, a mulher pode ser atendida a qualquer momento pelo promotor, pela promotora, e ali a gente observa quais são as necessidades dessa mulher e a gente faz os pedidos para complementar a medida protetiva. Mas num panorama inicial, aqui em São José do Rio Preto, todas as mulheres que recebem a medida protetiva, elas são intimadas para comparecer numa audiência que nós denominamos de audiência informal de acolhimento. Sim. Então, no último mês que de todas as mulheres que receberam medida protetiva, elas comparecem no fórum. Essa reunião essa audiência é realizada no salão de júri, com todas as mulheres juntas. Ali eu falo por volta de 10, 15 minutos sobre essas questões, para trazer a ela consciência de relacionamentos abusivos, etc. Até porque, às vezes, aquele relacionamento ela não vai retomar, mas ela vai ter outros relacionamentos. Sim. E é importante ela ter noção sobre os sinais da violência. Isso pode ser perceptível nos primeiros encontros. Falo sobre os direitos dela na protetiva, etc. E ali a gente junta também com a rede de proteção. O CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, também vai nessa audiência, fala depois de mim e coloca à disposição os serviços que a rede tem em favor dessa mulher, serviço de assistência social, ela tem, por exemplo, o direito ao auxílio aluguel, a questão psicológica, ela tem direito ao acompanhamento psicológico. A Defensoria Pública também está presente nessa audiência e também coloca os seus serviços à disposição. E nesse dia, as mulheres, todas que estão ali, elas têm preferência no atendimento, porque normalmente a Defensoria Pública elas têm que pegar senha, ficha, fila. Ali não. Ali a Defensoria Pública está exclusivamente a favor dessas mulheres, para atender essas mulheres com relação aos reflexos cíveis que a separação, que a medida protetiva trouxe. E também a Polícia Militar está presente, colocando ali o seu serviço à disposição, e a Patrulha Maria da Penha, que é um destacamento da Guarda Civil Municipal de São José do Rio Preto, também está lá explicando qual que é o trabalho deles, que eles fazem ali, eles acompanham essas mulheres com as medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela veio para mudar muito, muitas vidas foram preservadas, mas na sua opinião, doutora, o que falta ainda de mais proteção para essas mulheres? O que falta é a conscientização a respeito das causas de violência, porque o que a gente observa trabalhando no dia a dia de violência contra a mulher, no enfrentamento, é que o legislador tem feito a parte dele. Existe esse interesse do Estado na contenção da criminalidade contra a mulher, no controle da criminalidade. Tanto que nós temos aí vários pacotes que vêm aumentando as penas dos crimes de violência contra a mulher, como, por exemplo, recentemente tivemos o pacote antifeminicídio, aumentando a pena do feminicídio de 12 a 30 para 20 a 40, podendo chegar a 60, aumentou a pena de lesão corporal, cria crimes, traz medidas de proteção, acrescenta medidas de proteção na Lei Maria da Penha. Então, em termos legais, nós estamos muito bem servidos e não é à toa que a nossa Lei Maria da Penha é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o que nós precisamos mesmo é trabalhar com políticas públicas, é trabalhar com conscientização a respeito de comportamentos que desencadeiam a violência contra a mulher. E doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse o seu recado para cada mulher que nos assiste agora. Tudo começa, como a doutora disse, às vezes por uma roupa curta, por um decote, por você obedecer e voltar e trocar de roupa, por um comportamento. Então, a mulher, ela precisa se impor de qual maneira, doutora? Exatamente. A gente fala muito sobre o empoderamento feminino, né? E as pessoas têm um pouco de preconceito com relação a essa expressão, como se as mulheres quisessem tomar o poder que até então foi exercido pelos homens. E é exatamente sobre isso que você está falando. O empoderamento feminino trata do poder da mulher sobre si, decisão da mulher sobre sua vida, sobre ela mesma. São decisões sobre o que ela pode ou não fazer, sobre o que ela deve ou não fazer. Decisão sobre si, o que historicamente lhe foi retirado, porque historicamente ela sempre foi submissa e cumprindo ordens do homem.
homem. Então, a mulher, quando ela tem essa autonomia, ela tem esse poder sobre si, e isso não tem nada a ver com questão econômica, que às vezes é uma mulher simples, humilde, mas ela tem a sua autonomia sobre a sua vida, ela tem menos condições de cair num relacionamento abusivo e de viver e de sofrer uma violência contra a mulher. Então, por isso que é importante a gente falar com essas mulheres. A violência contra a mulher, ela não começa com um tapa, ela começa com um desrespeito. E é possível sair de um relacionamento abusivo. Não é fácil, mas é possível sair do ciclo da violência. A mulher precisa pedir ajuda e ela conta com a ajuda do Estado, medidas protetivas e etc. para romper esse ciclo da violência. E ela precisa se sentir segura para isso. Não basta coragem, é necessário que ela se sinta segura. Nenhuma mulher merece viver uma vida com violência. Com certeza não, e doutora, não adianta dizer, ele é um bom pai, só não é um bom marido. Não adianta ele ser só um bom pai. Você precisa e deve buscar os seus direitos, porque os seus filhos precisam de você viva. Então, se ele for um agressor, talvez você deixe os seus filhos para ser criado por outras pessoas e não esteja mais aqui. Então, é esse o cuidado, né, doutora? Exatamente. Não tem como separar. É uma pessoa só. Então, nós costumamos dizer que não existe um bom pai e um mau marido. É uma mesma pessoa. Não tem como uma pessoa que não trata bem a mãe dos seus filhos ser um bom pai. Então, é uma coisa só. Doutora, muito obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos. E a doutora deixou bem claro, a justiça está do lado da mulher e para proteger, e é claro, que esse criminoso seja culpado. Volte sempre, doutora, com boas informações e com novos mecanismos para que a gente passe a não noticiar mais esse tipo de assunto. Se Deus quiser. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Você perdeu algum momento dessa nossa entrevista? É só correr no r7.com e acessar Record Rio Preto para que você tenha todas as informações deste programa e de toda a programação da Record. E é claro, fiquem atentas. Cada detalhe dessa entrevista da doutora que você prestou bastante atenção, coloque em prática e, acima de tudo, se defenda, pois nenhum agressor pode ficar impune. Fiquem com Deus e até o próximo Record Entrevista. Tchau!